Parece que a guerra eleitoral está começando. Sim, com essa loucura inteira de eleição 2026, o Alexandre de Moraes começou a dar uma pressionada no Flávio e de uma maneira honestamente bem estranha. Vem cá dar uma olhada nisso. Moraes manda PF apurar crime de injúria de Flávio Bolsonaro contra Lula após nova fake news. Nova com bastante aspas, tá? Essa mensagem foi de janeiro, né? A mensagem em questão que é feita é um tweet que ele fez em janeiro. Inclusive, é bem questionável a imputação de crime que o Alexandre de Moraes está tentando botar aqui. E vamos dar uma olhada nessa questão, vamos ver aqui qual que é o crime que ele está tentando colocar. O ministro do Supremo, do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira a abertura de um inquérito para investigar se o senador Flávio Bolsonaro cometeu crime de injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, se a gente for olhar nos crimes de honra, né, os quais são uma completa e absoluta piada, crimes de honra não deveriam existir porque eles são uma das ferramentas mais complexamente enviesadas a favor do judiciário para eles simplesmente poderem fazer o que bem quiserem. Mas enfim, dentro dos crimes de honra a gente tem três tipificações. A gente tem a calúnia, que é acusar falsamente alguém de um crime. Difamação, que seria atribuir a alguém um fato que prejudica a sua reputação, que, tipo, o primeiro eu até consigo entender, tipo, você chamou a pessoa de um estudador, sendo que ele não é. Ok, vamos lá, dá pra incluir isso. Agora, a difamação, ela é completamente, né, de acordo com a sua opinião, se você se sentiu ofendido ou não. Na realidade, esse é o terceiro, injúria. É ofender diretamente a dignidade ou decoro da pessoa, né? Ou seja, se a pessoa se sentiu humilhada com o xingamento que você entregou a ela, você está ferindo a honra, você está cometendo um crime, certo? E se a gente der uma olhada bem nisso aqui, não parece muito bem ser injúria exatamente, né, o suposto crime que ele estaria cometendo, mas é isso que a gente vai estar vendo no vídeo de hoje. O meu nome é Dante, eu sou um professor de inglês e designer de métodos e eu gosto de fazer vídeos sobre política. Se você gosta do conteúdo que eu faço, deixa um like, dá um hype no vídeo e se você quer aprender inglês, é só mandar uma mensagem aqui embaixo. Mas vamos lá. Na publicação, Flávio afirma que Lula será delatado e faz acusações graves, associando o presidente brasileiro a crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem, dinheiro e apoio a terroristas e ditaduras. Agora, qual foi o tweet em questão que o Flávio Bolsonaro fez? Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte, terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. É difícil de você conseguir argumentar que existe algum tipo de crime à honra aqui no meio, mas eu imaginaria que se você tentasse, né, colocar uma acusação aqui, seria provavelmente na imputação de um crime falso, mas mesmo assim, não está sendo dito diretamente de que o Lula cometeu um crime, apenas de que o Lula será delatado e de que o Foro de São Paulo, do qual ele participava, estava envolvido em um monte de coisas, certo? O que a gente tem aqui é basicamente uma acusação de 2 graus de distância, tipo, esse grupo de pessoas aqui estava envolvido em altos crimes, esta pessoa estava envolvida com este grupo, então essa pessoa será delatada. Ele tá fazendo uma acusação? Cara, e se a gente for realmente dar uma puxada, sim, ele tá fazendo uma acusação, mas é uma coisa tão longe, distante da realidade e é tão fraca também. O Flávio Bolsonaro é muito fraco nos insultos. Ele é muito Nutella, ele é muito frágilzinho, ele tem uma oratória muito broxante, completamente o oposto do capitão. E cara, honestamente, isso aqui é fraco. Isso aqui é uma razão muito fraca. Isso também abre um questionamento muito perfeito na minha cabeça que é: será que o Alexandre de Moraes simplesmente não está tentando dar uma pressionada, dar uma apertada no Flávio Bolsonaro porque ele acabou de disparar nas pesquisas no que se diz em relação à boca de jacaré, né? A diferença entre ele e o Lula está aumentando a favor do Flávio Bolsonaro e o Alexandre de Moraes está tentando dar uma guinada nele assim? Será que não seria isso? Será que não seria possivelmente uma tentativa de lawfare? Então é uma acusação muito estranha. A gente sabe como que os processos da família Bolsonaro movem de uma maneira um pouco mais diferente e isso honestamente também tira a credibilidade deles, né? Então é bem provável que isso vai ser julgado de uma maneira bem rápida ou simplesmente vai ser mantido durante todo o período eleitoral, né? Passando por cima da cabeça do Flávio. Ó, Flávio, não vai muito longe, Flávio, não vai muito longe. Eu tô segurando a tua candidatura aqui, ó, aqui em cima de você.
Não sei, me parece muito isso. E é por isso que o crime à honra tem que ser abolido. O crime à honra não deveria existir. A honra não deveria ser mais importante do que a liberdade de expressão. O fato de que você poderia ser preso ou ser indiciado, ter que pagar uma multa imensa porque você ofendeu uma pessoa, não deveria ser uma coisa constitucional. A doutrina germânica de liberdade de expressão, que é essa doutrina de honra humana vindo à frente da liberdade de expressão, é completamente falha. E as piores democracias usam dela. E elas sempre usam de maneira idiótica e de uma maneira muito enviesada. E esse é um exemplo de o que está acontecendo. E veja bem, eu não sou apoiador do Flávio Bolsonaro, mas esse excelentíssimo tá tendo que fazer eu defender o Flávio Bolsonaro, que nem é algo que eu quero, certo? Porque isso aqui simplesmente é uma resposta muito absurda a uma coisa que foi feita lá em janeiro. A resposta do Flávio Bolsonaro, ou do time do Flávio Bolsonaro, foi ok. O senador Flávio Bolsonaro recebe com profunda estranheza a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a instauração de um inquérito para apurar uma suposta calúnia contra o presidente da República. A medida é juridicamente frágil. Pelo que eu disse, tipo, é muito difícil de você correlacionar aqueles dois e falar, não, você está imputando que o Lula é um traficante. Cara, ele não estava falando diretamente do Lula, ele estava falando da Folha de São Paulo, mas ele estava diretamente ligado à Folha de São Paulo. Então, existe um certo grau ali, a gente entende qual que é a implicação que o Flávio quer colocar, mas ela não é deixada de maneira direta, e por isso que ela fica muito frágil juridicamente. O problema é, esse maldito crime à honra, ele cria essa ambiguidade judicial que pode dar abertura para qualquer um tipo de decisão de acordo com a cabeça do juiz. O que é um problema. Esse poder não deveria ser delegado a eles. Na postagem em questão, o senador limitou-se a notificar fatos e relatar crimes pelos quais Nicolás Maduro foi preso e processado internacionalmente. Então, os crimes de Foro de São Paulo, que estava mencionando, eram os crimes de Maduro. Sem realizar imputação criminosa direta contra Luiz Inácio Lula da Silva. Realmente, não foi direta. Talvez falar que foi de indireta é difícil. A medida é juridicamente frágil, uma vez que a publicação do objeto do procedimento carece de qualquer tipicidade penal. Na postagem em questão, o senador limitou-se a noticiar fatos e relatar crimes pelos quais Nicolás foi preso e é processado internacionalmente, sem realizar imputação criminosa direta contra Luiz Inácio Lula da Silva. A abertura deste inquérito configura uma tentativa clara de cercear a liberdade de expressão e o livre exercício de mandato parlamentar. O procedimento evoca práticas de censura e bloqueios de contas vistos no pleito de 2022, quando o STF, sobre a mesma condução, impôs um flagrante desequilíbrio ao proibir temas como descondenado para se referir ao petista, enquanto permitiu ofensas sistemáticas contra o então presidente Jair Bolsonaro. Não, você podia chamar o Bolsonaro de tudo. Você ainda pode xingar o bolsonarismo e a direita bastante. Nem tanto. Eu acho que esse ano vai correr muito mais processo. Inclusive, a cartilha do PT no começo do ano disse bastante sobre isso, para tomarem cuidado para não levarem processo. Mas eu ainda acho que a esquerda vai ter muito mais leeway, vai ter muita mais área de trabalho com essas ofensas e essas imputações do que a direita sempre teve. Chama a atenção que a distribuição da ação tenha ocorrido justamente ao ministro Alexandre de Moraes, personagem central do desequilíbrio democrático recente. Reiteramos que não cederemos a intimidações ou ao uso do aparato policial ou judiciário para silenciar a oposição. O governo Lula deve explicações sobre suas relações com a ditadura venezuelana, e nenhuma pressão impedirá nosso dever constitucional de fiscalizar e defender as liberdades fundamentais dos brasileiros. Uma das questões que eu ouvi falar bastante sobre a maneira com que esses processos são delegados, né, é que esse sorteio tem basicamente um viés de escolha para a pessoa que tem mais relação aos casos. Então, por exemplo, como que o Alexandre de Moraes está controlando os casos do 8 de janeiro, e o 8 de janeiro é da família Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro é da família Bolsonaro, ele vai pegar todos os casos relacionados da família Bolsonaro. Basicamente, essa é a lógica que eu entendi, mas eu posso estar errado, porque até afinal de contas, o que eu conheço de um sorteio é que o sorteio é aleatório, certo? Então, é muito estranho isso aqui. O que mais me incomoda disso tudo é que isso nem parece, eu não sei se isso começou simplesmente da cabeça do Alexandre de Moraes ou se isso foi alguma coisa que foi reportada até ele. De acordo com as reportagens, parece muito bem o contrário, parece muito bem que ele inventou de fazer isso agora, de que isso foi uma coisa circunstancial deste momento que ele decidiu
né, começar a tocar. Porque não fala que foi feito nenhum tipo de denúncia contra o Flávio Bolsonaro no que se diz em relação a esse tweet. Não, simplesmente parece que o Alexandre de Moraes mandou que abrissem essa investigação, certo? Isso é outra coisa que me incomoda bastante. Por que que o ministro, por que que o STF tá iniciando esse tipo de coisa? Porque isso não me parece da prerrogativa deles. Bom, provavelmente no Brasil mas não faz o menor sentido o STF estar iniciando investigações ou mandando os poderes iniciarem investigações contra certas pessoas. Não deveria ser o PGR que faz isso, né? Não deveria ser talvez outra parte da força, não deveria ser a PF que faz isso. Então, vários questionamentos estranhos que eu tenho no que se diz em relação a esse caso. Esse é o tipo de coisa que vai acontecer com toda a direita esse ano. Inclusive o Renan Santos também, ele tá recebendo processos por conta de uma ONG que recebe dinheiro diretamente do governo por conta dele ter criticado as favelas. Então, esse tipo de coisa vai acontecer com basicamente todo mundo que é de direita esse ano e esperem pelo pior.